Oi galera, estamos aqui para iniciar mais uma videoaula do professor Cristiano Herrera. Em pneumática hidráulica, um dos itens mais importantes é a identificação de componentes e vias em circuitos. Normalmente, em pneumática são utilizados números para fazer essa identificação, e em hidráulica são utilizadas letras. Nesta videoaula, estudaremos a padronização de componentes e vias em circuitos pneumáticos e como efetuá-las dentro do software FluidSim. O esquema utilizado para a confecção de circuitos é o mostrado na figura, onde os componentes são posicionados de acordo com as suas funções e não a sua posição real no circuito. Os componentes posicionados mais acima são os elementos de trabalho ou atuadores, como por exemplo cilindros. Os elementos de trabalho receberão a numeração 1.0, 2.0, 3.0, dependendo da quantidade de atuadores existentes no circuito. Todo circuito deverá conter no mínimo um atuador. O segundo elemento obrigatório são os elementos de comando, normalmente válvulas direcionais, e as mesmas deverão estar posicionadas abaixo dos atuadores. Os elementos de comando receberão a numeração 1.1, 2.1, 3.1, dependendo da quantidade de atuadores existentes no circuito, sendo que o elemento 1.1 comandará o atuador 1.0, o elemento 2.1 comandará o atuador 2.0 e assim por diante. Outros componentes obrigatórios são os elementos de entrada do circuito, a unidade de conservação de ar, normalmente acompanhada por uma válvula de fechamento. Esses elementos receberão a numeração 0.1, 0.2 e assim por diante, e deverão sempre estar posicionados mais abaixo no circuito. Os próximos elementos não são obrigatórios e podem aparecer ou não, dependendo da aplicação. Toda vez que a válvula de comando for do tipo pilotada, o comando é dito indireto e deverão existir outras válvulas que serão elementos de sinais e ficarão responsáveis em definir a posição assumida pela válvula de comando. A numeração desses elementos deverá ser 1.2, 1.4 e assim por diante, se provocar o movimento de avanço do cilindro, e 1.3, 1.5, etc., se provocar o movimento de recuo do cilindro. A posição dessas válvulas deverá ser imediatamente acima dos elementos de entrada do circuito. Entre os elementos de sinal e a válvula de comando, poderão existir elementos de processamento desses sinais, tais como uma válvula E, uma válvula OU ou uma válvula temporizadora. Os elementos de processamento deverão estar posicionados logo acima dos elementos de sinais, e a sua numeração deverá ser posterior às utilizadas nos elementos de sinais. Por exemplo, se houverem 1.2 e 1.4 para os elementos de sinais, o elemento de processamento deverá receber a numeração 1.6. Os elementos de processamento que provocarem o retorno do cilindro deverão ser numerados de forma análoga, ou seja, se houver um elemento de sinal 1.3, o elemento de processamento deverá receber a numeração 1.5. Por último, poderão ainda existir elementos auxiliares entre a válvula de comando e os atuadores, tais como uma válvula reguladora de fluxo, um escape rápido ou uma reguladora de pressão. Esses elementos receberão a numeração 1.02, 1.04 se atuarem no avanço do cilindro, ou
1.03, 1.05, caso atuem no retorno do cilindro. Estamos encerrando aqui a primeira parte da nossa videoaula. Espero vê-los na próxima. Obrigado.